Olá, bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E a professora, depois de um feriado prolongado, veio aqui novamente para a gente fazer uma aula bem divertida e bem proveitosa, tá bom? Todo mundo então pegando seus materiais, apostila, lápis, borracha, tudo aí bem pertinho de vocês, tá legal? Aí na medida que for possível, vocês ouçam a explicação da professora, podem pausar o vídeo, fazer as atividades, assim como a maioria de vocês vem fazendo, né, que eu fiquei sabendo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro de atividades, tá certo? Nós não vamos utilizar a apostila hoje. Nós vamos começar com o livro de atividades de língua portuguesa, ok? Então, a professora vai compartilhar aqui na tela com vocês o livro de língua portuguesa, livro de atividades, tá bom? Bom, hoje nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos, né? Como pontuação, entrevista, que é um gênero textual que nós estudamos, certo? Então a professora vai explicando e vai relembrando um pouquinho de cada coisa, tá bom? Prestem bastante atenção agora. Pontuação. Ponto final, interrogação e exclamação. Destaque os sinais de pontuação do material de apoio e colhe-os ao lado de sua definição. Vejam bem, lá no material de apoio, no livro de atividades de vocês têm a pontuação correta, tá? Lembram que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto de exclamação, né? É o ponto que indica alguma emoção, como surpresa, medo, né? Então, esse ponto aqui indica emoções. Esse pontinho aqui é o ponto de interrogação. E ele sempre vai indicar uma pergunta ou uma dúvida. E esse ponto aqui é o que vocês também já conhecem, que é o ponto final. Ele indica o fim da frase, o fim da informação, né? Por isso o nome dele é ponto final, tá bom? Ele é o mais comum, que nós mais usamos, né? Então, nesses espaços aqui, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Prestem atenção. Nós temos aqui, ó, 3 quadrinhos, certo? E vocês terão que colocar aqui esses pontinhos. Mas primeiro, vocês têm que ler com atenção a descrição do ponto, ó. Aqui, por exemplo, eu vou ter que colar o ponto que indica emoção, surpresa, admiração, susto, certo? Então, dentre esses aqui, qual foi o que a tia Maiara explicou que tem tudo isso, que indica emoção, que indica admiração, surpresa, medo, né? Colhem ali. No próximo, nesse espacinho aqui, vocês vão colar o ponto usado para indicar uma pergunta. Qual desses 3 será? Qual desses 3? E aqui vocês vão colocar o ponto que indica que uma frase terminou, né? No próximo exercício, vocês vão fazer o seguinte. Complete as frases com a pontuação adequada. Vejam bem, nós temos aqui 4 frasezinhas bem pequenininhas, bem fáceis de serem entendidas. Vejam como a professora vai ler e aí vocês coloquem a pontuação adequada aqui nesses quadrinhos, tá? Como foi sua infância? Que quadro bonito! Meu nome é João. Quantos anos você tem? Viram como a professora leu? Só da forma que a professora leu, vocês já conseguem colocar a pontuação adequada? Vou ler novamente. Como foi a sua infância? Que quadro bonito! Meu nome é João.
Quantos anos você tem? Coloque, então, a pontuação adequada de acordo com a leitura, tá bom? Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, pessoal, mas há algum tempo atrás nós fizemos uma atividade, aliás, algumas atividades com relação a uma entrevista que foi feita ao Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho, do livro do Menino Maluquinho, de muitas outras obras também, né? Mas essa obra é a obra dele que é mais famosa, né? Que as crianças mais gostam, e ele também. E aqui tem algumas frases do Ziraldo lá naquela entrevista, só que elas estão misturadas, as palavras estão misturadas ali na frase. E vocês precisam colocar na ordem correta, tá? Usando também o sinal de pontuação adequado, tá? Então aqui tá dizendo assim, ó, tudo misturado. Seus menino é um de personagens maluquinho. Não faz sentido, né? Como é que faria sentido essa frase? Será que faria sentido se eu dissesse assim: Menino Maluquinho é um de seus personagens? Será que faria sentido? O que vocês têm que fazer? Ordenar essas palavras de modo que a frase faça sentido e então reescrever aqui nessas linhas, ok? Aqui, do mesmo jeito, ó. Bom muito criança ser é. Bom muito criança ser é. Estranho, né? E se eu dissesse assim, é muito bom ser criança? Ó, letra maiúscula, começo da frase. Então, aqui eu já sei que começa por aqui. É muito bom ser criança. Então, é nesta ordem que vocês devem reescrever. Aqui, inventaria qual mágica você? Estranho também. E o qual, ó, está com letra maiúscula aqui no meio da frase. Eu não uso assim a letra maiúscula, né? A não ser que fosse o nome de um lugar, o nome de uma pessoa. Mas esse qual não pode estar ali. Ele tem que estar no começo da frase, né? Então, se eu dissesse assim, qual mágica você inventaria? Vejam que já fez mais sentido, né? Então, reescrevam essa frase aqui e aí coloquem o sinal de pontuação adequado, ó. Essa última foi uma pergunta. Então, qual é a pontuação que eu devo colocar, né, numa pergunta? Analisem as demais frases e também coloquem a pontuação adequada, certo? Agora aqui, se fosse você que fizesse as perguntas ao Ziraldo, que perguntas você faria? Que pergunta será que eu posso fazer para um autor de livros infantis? Um autor muito famoso que adora escrever para crianças. Ele escreveu o livro do Menino Maluquinho, uma professora muito maluquinha também foi uma obra dele. Vocês teriam alguma pergunta para fazer para ele, além daquelas perguntas que foram feitas na entrevista? Então, a primeira questão, vocês devem fazer o seguinte: escreva uma pergunta a respeito da vida de Ziraldo. Por exemplo, pode ser uma pergunta simples, né? Ziraldo, você tem filhos? Né? Ou, Ziraldo, você gostava de estudar quando era criança? Enfim, usem a criatividade de vocês e façam uma pergunta sobre a vida dele, tá? Letra B. Agora registre uma pergunta sobre o personagem Menino Maluquinho. Então, quem já leu o livro, quem sabe um pouquinho sobre o Menino Maluquinho, né, sobre esse personagem criado pelo Ziraldo, sabe que ele era um menino muito sapeca, né? Aprontava muito, mas também era uma criança cativante, né? Todos gostavam do Menino Maluquinho.
E que perguntas vocês gostariam de fazer para o Ziraldo sobre o menino maluquinho? Bom, eu gostaria de perguntar se ele se inspirou em alguém para fazer esse personagem ou se ele conheceu alguém que tinha as mesmas características do menino maluquinho. Eu tenho curiosidade de saber isso, vocês não têm? Façam uma pergunta então para o Ziraldo sobre o menino maluquinho, tá bom? Depois, e o que o Ziraldo responderia? Escolha uma das perguntas que você formulou e invente uma resposta para ela, como se vocês fossem o Ziraldo, tá? Então, aqui vocês colocaram uma pergunta sobre a vida do Ziraldo, aqui uma pergunta sobre o menino maluquinho, e dessas duas perguntas, vocês terão que escolher uma, reescrever a pergunta aqui, né? Escrever novamente, e depois inventar uma resposta. Pensem, imaginem que vocês são o Ziraldo e estão respondendo a pergunta que vocês mesmos formularam, tá bom? É uma brincadeira aqui, só para a gente entender, pessoal, como é que funciona uma entrevista, tá? Uma entrevista, nós sabemos que ela funciona com perguntas e respostas. Existe o entrevistador, que faz a pergunta, e o entrevistado, que responde a essas perguntas, né? E aí é isso que vocês devem fazer aqui. Só que nesse caso, vocês serão duas coisas ao mesmo tempo. Vocês serão o entrevistador e o entrevistado, tá bom? Vamos fazer de conta que vocês são aí entrevistadores e também são o Ziraldo, tá bom? A próxima. Aqui nós temos um poema que a professora vai ler para vocês, tá? O telefone. Trim, trim, trim. Au! Alô? É você, Rex? Au, au! Ambrósio está? Au! Vá chamá-lo, por favor. Au! Alô? Ambrósio? Miau! Ambrósio, não esqueça de tomar o seu remédio. Miau! Então, um beijo, até já. Bip, 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 bip. Que poema estranho, né? Mas eu achei legal. Vocês gostaram? Quem será que está falando aí ao telefone? Quem será que está ligando e quem será que está atendendo esse telefonema? Vamos ver? Na primeira atividade que vocês têm que fazer depois da leitura, vocês têm que responder o seguinte: quem você acha que ligou para Rex e Ambrósio? Será que foi o dono do Rex e o dono do Ambrósio? Será que foi um amigo? Será que foi um médico? Porque ele estava mandando o Ambrósio tomar remédio, né? Não sei. Respondam aí quem que vocês acham que ligou. Depois a número 3 diz assim: leia novamente o texto e contorne as falas dos personagens de acordo com a indicação das cores. Então, quando for o Rex falando, vocês têm que circular a fala do Rex lá no texto de roxo. Quando o Ambrósio estiver falando, vocês têm que circular de vermelho. E quando for a fala da pessoa que ligou para eles, aí vocês têm que circular de verde, tá? Então, um exemplo, vamos lá. Voltando aqui no texto, ó. Au. Quem vocês acham que vai responder um telefonema falando au, au? É um cachorro ou é um gato? Depois aqui, alô? É você, Rex? Quem é que está falando aqui? A pessoa que ligou para ele, né? A pessoa que ligou, então, vocês têm que circular toda a fala dessa pessoa de verde, tá? E assim, seguindo também as outras cores, o roxo e o vermelho, circulando a fala de cada um dos personagens desse poema. Na número 4, o que representa o trecho? Trim, trim, trim. O
que esse barulhinho está representando, pessoal? Talvez vocês não saibam, né? Nunca tenham ouvido um telefone ter um toque desse jeito, tá? Mas os telefones de algum tempo atrás, eles eram todos assim, com esse toque. Trim, trim, trim. Hoje em dia, nós colocamos músicas, né, nos toques, outras musiquinhas diferentes, até música de Natal a gente coloca para tocar ali no celular, né? Mas antigamente esse barulhinho era só do telefone, tá? Então, esse trecho aqui representa o som reproduzido pelo telefone que está tocando. E esse aqui, ó, bip, 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 bip. Esse telefone representa esse barulhinho, ele representa o fim da ligação, tá? Quando vocês ligam para vocês, essa pessoa desliga o telefone e vocês ficam ainda na linha, vocês escutam esse bip, 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 bip. É porque a ligação acabou, tá? Agora, pontuação. Ponto de interrogação e de exclamação. Pinte no texto da página anterior, lá no texto do Ambrósio e do Rex, os sinais de pontuação indicados de acordo com a legenda. Então, onde tiver ponto de interrogação, vocês irão pintar esse sinal de verde. E onde tiver ponto de exclamação, vocês vão pintar esse sinal de azul, ok? Agora complete. O ponto de interrogação indica uma... Pensem bem. E na letra B? No texto foram utilizados quantos pontos de interrogação? Coloquem aqui o número, tá? Na número 7, que outra pergunta poderia ter sido feita para o Rex ou para o Ambrósio? Anote-a. Aí vocês vão usar novamente a imaginação de vocês e vão inventar uma pergunta que poderia ter sido feita para o Rex ou para o Ambrósio, tá bom? E aí vão anotar aqui, né, nessa linha. Número 8. Nesse texto, o ponto de exclamação aparece na fala do cachorro ou do gato, do Rex ou do Ambrósio. Tem que voltar lá no texto para poder responder, tá? Na próxima página, vocês têm que completar as frases com o ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Depois, destaque as ilustrações do material de apoio e colhe-as na ilustração correspondente, copiando as frases nos balões de fala. Vejam bem, aqui vocês têm 4 frases, tá? 5 frases, desculpa, tia, não viu lá de baixo. Vocês têm 5 frases e vocês têm que colocar o ponto adequado aqui, se é o de interrogação ou se é o de exclamação, ok? Para isso, vocês vão ter que ler a frase com muita atenção, ó. Quando eu falo, aonde você pensa que vai? Isso é uma pergunta ou isso é uma frase exclamativa? O que vocês acham? Eu estou perguntando para alguém, né? Aonde você pensa que vai? Na letra B, muito obrigado. Eu estou agradecendo e posso ali estar demonstrando uma emoção, né? Estou sendo muito grata, então, que ponto que vai ali? Na letra C, estou com muitas saudades. Também estou demonstrando emoção, né? Aqui, que horas são? Estou fazendo uma pergunta ou estou demonstrando emoção? E por último, a letra E, aquele gato me arranhou. O que será aqui? É ponto de interrogação ou de exclamação? Depois que vocês colocarem os pontos, lá no material de apoio, vocês têm essas cartinhas aqui, ó, tá? E nelas tem ilustrações, ó. Tem alguém aqui falando ao telefone. Tem aqui uma família procurando o gatinho, o menino tá apontando para o gatinho, né?
Ó, o que será que o menino falou para o gatinho? O gatinho está longe. Será que ele não falou? Aquele gato me arranhou. Será que não foi isso que ele falou? Então, vocês vão ter que procurar aqui a situação adequada e depois ainda escrever aqui a frase no balãozinho, tá? Essa frase que está aqui, ó. Deixa eu procurar o do gatinho aqui de novo. Ó, aquele gato me arranhou. Então, aqui vocês põem o ponto de exclamação e depois vocês vão escrever essa frase que está aqui, aquele gato me arranhou, e vão escrever aqui, ó, no balãozinho, tá? E vão colar aqui no espaço indicado, tá bom? Agora, letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursiva. Isso vocês vão tirar de letra também, né? Observe este trecho. Alô? É você, Rex? Pinte o nome do cachorro. Qual é o nome do cachorro? É Alô ou é Rex? Rex, né? Então, vocês vão pintar o nome do cachorro. Agora, uma pergunta sobre o nome do cachorro. Esse nome está escrito com letra inicial maiúscula ou letra inicial minúscula? Anotem o que vocês julgarem correto. Depois, por que foi utilizada a letra inicial maiúscula nessa palavra? Por que a gente usa a letra maiúscula nessa palavra? É um nome, porque ela está no início da frase? Olhem bem. Rex está no início da frase? Não está. Porque é o nome de um personagem? O que vocês acham? Ou porque ela está no final da frase? Existe essa regra de escrever uma palavrinha com letra maiúscula só porque ela está no final da frase? Eu conheço essas duas aqui, ó. No início da frase ou nome de algum personagem. Qual das duas será a correta? Número 12. Você conhece outros nomes de cachorro? Anote-os e lembre-se de utilizar letra inicial maiúscula. Quem quiser usar o nome do meu cachorro, o nome do meu cachorro é Paçoca, tá? Então, podem escrever o nome do Paçoca com letra maiúscula. E quem conhecer outro cachorrinho, quem tiver um bichinho, né, um cachorrinho, pode escrever o nome do seu bichinho também, com letra maiúscula, tá bom? Número 13. Localize e contorne no texto o nome do gato e depois anote-o aqui. Lembram do nome do gato? O gato era Ambrósio, né? Então, vocês vão lá no texto procurar o nome do Ambrósio, vão contornar, né? Ou circular, ou pintar, só para destacar, e depois vão escrever aqui o nome Ambrósio, com letra maiúscula, né? Aqui tem uma perguntinha, ó. Você registrou esse nome com letra maiúscula? Sim ou não? Espero que todos coloquem que sim. Depois, aqui a gente tem uma atividade onde algumas palavrinhas estão escritas e vocês têm que ligar a mesma palavrinha. Olha só, a mesma palavrinha vai aparecer 3 vezes, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a palavra cachorro. Ela está escrita com todas as letras maiúsculas, né? Em letra de imprensa, maiúscula. Vou procurar aqui agora, em letra de imprensa, minúscula. Cachorro. Então, eu vou ligar daqui até aqui. E agora aqui nessa última fileira? Nessa última fileira é a letra cursiva, aquela que nós escrevemos no caderno. Então, eu vou procurar a palavra cachorro e vou ligar também, tá bom? Mas eu tenho que ler as palavrinhas, tá bom, pessoal? Ler tudinho para saber qual é a palavrinha correta. Depois, imagine que o diálogo que você leu lá na página 24 ocorreu com outros 2 animais. Que animais que poderiam ser? Poderia ser, por exemplo, um macaco e um urso. Poderia ser
um periquito e um papagaio. Ia ser engraçado, né? Letra B. A fala do cachorro foi au. A do gato foi miau. Como seria a fala dos animais que você escolheu, gente? Se eu escolhesse um periquito e um papagaio, ia ser mais ou menos assim. Louro! Mais ou menos assim, né? Eu não sei imitar direito um periquito e um papagaio. Mas aí vocês vão usar aí a criatividade de vocês na escolha dos animais e também como esses animais responderiam, né? Dê um nome para cada um dos animais que você escolheu. Não esqueçam, o nome do personagem tem que ter letra maiúscula, tá? Aí vocês vão colocar aqui o nome que vocês escolheram. Na número 16, vocês têm que completar o texto com o nome dos animais que você selecionou e com a fala deles, tá? Então, ó, é o mesmo textinho que vocês tinham lá na outra página, no outro poema, só que agora vocês têm que fazer com os animais que vocês escolheram e como eles responderiam, tá? Então, por exemplo, aqui, primeiro o papagaio ou primeiro o periquito, não sei, vocês que vão escolher, né? E aí vocês têm que dar sequência na fala deles, como aconteceu lá com o gato e o cachorro, tá? Prestem atenção, voltem lá no texto, usem a criatividade e formem aqui um diálogo com os animaizinhos que vocês escolheram, tá bom? Por hoje, então, é só. Já foi bastante coisa, né? Já relembramos pontuação, relembramos entrevista, relembramos as letras cursiva e de imprensa, maiúscula, minúscula, quando nós usamos a letra maiúscula, né? Isso é muito importante. Façam as atividades com bastante atenção. Se precisar, pede ajuda para alguém que está aí na casa de vocês, tá bom? E se precisar também, a tia Maiara está à disposição de vocês. Tá legal? Um beijo e até o próximo vídeo. Boa semana para todo mundo!